Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Tarcis. Galera, antes de eu seguir com a aula de hoje, eu queria pedir desculpas, porque o último vídeo que eu postei foi em cima do módulo 4 e infelizmente alguns alunos ainda não possuem a apostila do módulo 4. Então, para a videoaula de hoje, eu voltei um pouquinho e vamos fazer ela sobre o módulo 3, que fala sobre os processos de separação de misturas. Mais especificamente, na aula de hoje, vamos falar sobre os processos de separação de misturas heterogêneas, tá ok? Então, os processos de separação de misturas homogêneas, assim como a correção das atividades da primeira videoaula e dessa também, ficam para o próximo vídeo, tá ok? Segue com o vídeo. Processos de separação de misturas para misturas heterogêneas. Peneiração. Esse processo é utilizado quando os sólidos possuem tamanhos diferentes. Também podemos utilizar peneiras de tamanhos diferentes e com malhas diferentes. E esse processo separa sólidos de sólidos. Levigação. Esse processo é bem comum nos garimpos, galera. A levigação consiste em separar uma mistura heterogênea de sólidos pela passagem de água, ou seja, o sólido menos denso é separado por uma corrente de água. Catação. Assim como a levigação, a catação é um processo artesanal ainda muito utilizado nos garimpos e consiste em inspecionar visualmente uma amostra e separar manualmente os minerais de interesse. Ela pode ser empregada com a peneiração e com a levigação. Separação magnética. Essa técnica consiste em separar os materiais que apresentam propriedades magnéticas, ou seja, que sofrem influência à aplicação de um campo magnético, daqueles que não apresentam propriedades magnéticas, e separa sólidos de sólidos. Flotação. Essa técnica consiste em utilizar um líquido para separar sólidos de densidades diferentes, onde o menos denso acaba flutuando. Floculação. Esse processo é muito utilizado no tratamento de água e consiste em adicionar reagentes químicos que sejam coagulantes ou floculante e agitar vigorosamente a água. Em seguida, é feita a floculação, na qual a água é agitada de forma branda para que os coágulos aumentem lentamente de tamanho e possam ser removidos mais facilmente. Decantação. Esse processo também é utilizado no tratamento de água. No processo de decantação, a água vai permanecer em repouso por algumas horas, para deixar a gravidade atuar sobre os agregados sólidos. Tá? O sólido, por ser mais denso, deposita-se no fundo do recipiente. Centrifugação. Esse processo geralmente é utilizado para acelerar a decantação. Na centrifugação, a mistura heterogênea é introduzida em um equipamento chamado centrífuga e gira em alta velocidade e força a sedimentação do componente mais denso da mistura. Essa técnica ela é bem utilizada em laboratórios de análise, por exemplo, para separar o sangue, a fase sólida do sangue da fase líquida. Outra aplicação desse processo de centrifugação é aquela presente no dia a dia que ocorre nas máquinas de lavar. Filtração. Diferente da peneiração, a filtração é feita para separar um líquido de um sólido, onde a fase sólida fica retida enquanto a fase líquida passa. Um exemplo é quando vocês vão fazer o bom e belo e saboroso cafezinho. É uma técnica também utilizada no tratamento de água. Dissolução fracionada. Esse processo se baseia nas diferenças de solubilidade das substâncias de uma mistura heterogênea para poder separá-las. Ela é aplicada quando apenas um dos componentes da mistura é solúvel em um solvente. Um exemplo é uma mistura heterogênea de sal e areia. É possível separá-los com os componentes adicionando água à mistura. Assim, vamos dissolver o sal e a areia vai ficar em suspensão.
Bom, galerinha, chegamos ao fim dessa videoaula. Essa videoaula foi montada em cima da apostila de Química de Separação de Misturas do módulo 3 do capítulo 3. Aos alunos de Química do primeiro ano do ensino médio do Liceu Catarinense, vocês devem pegar as apostilas, abri-las na página 14 e fazer as atividades 3 e 4. Por hoje é isso. Um abraço e bons estudos!